as glicogenoses. As glicogenoses são genericamente doenças do metabolismo do glicogênio. Existem várias glicogenoses, conforme as enzimas que estão afetadas, e genericamente temos efeitos quando a enzima é uma enzima hepática, e muitas vezes neste caso temos uma acumulação de glicogênio, e a que corresponde habitualmente uma hepatomegalia, ou aumento do tamanho do fígado. Quando a glicogenose afeta fundamentalmente o músculo, vamos ter naturalmente fraqueza muscular, porque deixa de estar disponível o glicogênio para a contração. E assim, temos vários tipos de glicogenoses, conforme a enzima que está envolvida, se é a síntese do glicogênio, se é uma enzima ramificante ou desramificante, se é a fosforílase do glicogênio, ou se é a sínase da fosforílase, enfim, temos vários tipos de glicogenoses. No entanto, eu não me vou referir a todas elas, vou referir particularmente à glicogenose do tipo 1, que é a doença de von Gierke, que afeta fundamentalmente a glicose 6-fosfato em várias, ou a enzima propriamente dita, ou ela é uma enzima do retículo endoplasmático e está associada a um transportador que depois permite a saída da glicose do retículo endoplasmático. Portanto, tanto pode afetar a enzima propriamente dita como o transportador, mas eu vou agora mostrar um pouco os efeitos que ocorrem nesta doença, a doença de von Gierke, que tem, que mostra como o metabolismo a nível das nossas células está todo ele relacionado e como é que uma alteração de uma enzima pode afetar tantas vias metabólicas. Assim, e relembrando rapidamente que a glicose, normalmente consideramos que entra para dentro da célula, é fosforilada e depois, por ação da glicólise, iria ser quebrada a dihidroxiacetona e gliceraldeído, e que depois o fosfato de gliceraldeído dava origem ao piruvato, que normalmente entra para dentro da mitocôndria, origina a acetilcoenzima A, que depois, junto com o oxalocetato, leva à formação do citrato e depois, no ciclo de Krebs, volta a regenerar o oxalocetato, permitindo assim a obtenção de energia. Também vimos que este piruvato pode seguir para o oxaloacetato e depois o oxalocetato dar o fosfoenolpiruvato, permitindo reverter esta ligação, esta reação que era irreversível, e depois, uma vez formado o fosfato, o fosfoenolpiruvato, dar origem à frutose 1,6-bisfosfato, que depois dava origem à frutose 6 por uma fosfatase, e finalmente, e no fígado, por ação da glicose 6-fosfatase, dar origem à glicose. E assim, rapidamente, revendo a glicólise e a gliconeogênese. Ora, a doença de von Gierke, ou glicogenose tipo 1, ocorre uma deficiência da glicose 6-fosfatase, portanto é um problema hepático, já referimos que esta enzima fundamentalmente está no fígado, o que significa que esta reação deixa de ocorrer. Rapidamente, um dos primeiros efeitos é que numa altura em que a glicose estava a diminuir, como o fígado não consegue converter o fosfato de glicose em glicose, vamos ter uma crise de hipoglicemia, que é um dos sintomas da doença de von Gierke. Ao mesmo tempo, e se o fosfato de glicose não passa a glicose, este aumento do fosfato de glicose, naturalmente, tal e qual como se eu tapar o ralo do lavatório e abrir a torneira de água, vai inundar a casa toda. Também aqui este fosfato de glicose começa a inundar todas as vias. Uma das vias que vai inundar é a síntese e degradação do glicogênio. Vai
como já vimos, até ativar a síntese do glicogênio, porque ativa a síntese e inibe a fosfatase, a fosforilase do glicogênio, desculpem, e vai levar o aumento da síntese do glicogênio, que não é degradado porque, como vimos, este fosfato de glicose não vai ser degradado a glicose e, portanto, aquele efeito importante do glicogênio a nível hepático, que era manter o nível de glicose no sangue, de glicemia, deixa de ocorrer e isto leva a uma acumulação de glicogênio que naturalmente vai fazer aumentar o tamanho da célula e, portanto, levar à hepatomegalia, ou hepatomegália, como queiram. No entanto, como eu referi, e se nós taparmos o ralo, não só inunda a casa de banho, como começa a água a transbordar para todo o lado. Vai inundar o corredor, os quartos, a sala e, inclusive, começa a ir para, eventualmente, o vizinho de baixo e até pode sair e ir para a rua. E eu, às vezes, na brincadeira até digo que a determinada altura estamos a inundar a cidade toda do Porto. Neste caso, este aumento de fosfato de glicose vai inundar a via glicolítica, isto poderá aumentar os níveis de piruvato e estes níveis de piruvato vão levar ao aumento da produção de lactato e muitas vezes causar a hiperlactacidemia ou aumento de ácido lático no sangue. Este piruvato, para além disso, esta inundação da via glicolítica também faz aumentar os níveis de fosfato de gliceraldeído e fosfato de frutose, o que levam a um aumento da produção de fosfato de ribose pela via reversível da via das pentoses. Normalmente não é tanto pela via irreversível, porque este está dependente da produção de NADPH, mas pela via reversível podemos aumentar a concentração de fosfato de ribose na célula, que naturalmente vai ativar a síntese do PRPP, que ativa a amidotransferase e leva à produção especialmente de nucleotídeos de purina, que, porque não são necessários, serão naturalmente degradados a ácido úrico, o que vai levar a um aumento do ácido úrico, uma hiperuricemia, que às vezes não é muito elevada, mas normalmente na doença de von Gierke temos os níveis de ácido úrico muito próximos dos limites máximos. Eles vão estar habitualmente aumentados. Como estava há pouco a referir, esta pressão sobre todas estas vias e sobre este aumento de piruvato também acaba por levar ao aumento da acetil-CoA e este acetil-CoA com o oxaloaceto vai aumentar os níveis de citrato. Este citrato, na mitocôndria, como também já vimos, acaba por sair e no citosol, no citoplasma, é pela líase do citrato ATP quebrado em oxaloaceto e acetil-coenzima A, aumentando assim os níveis de acetil-coenzima A, especialmente a nível do citoplasma. Este aumento da acetil-CoA vai levar à ativação da síntese dos ácidos gordos, leva ao aumento do malonil-CoA e com isto aumenta a síntese de ácidos gordos. E uma vez que também está aumentado a degradação de glicose e aumentou a dihidroxiacetona, também aumentou o fosfato de glicerol e com isto estes ácidos gordos conjugam com o glicerol, formando especialmente os triacilgliceróis, que vão aumentar e conferir assim hipertrigliceridemia. Para além deste efeito, este aumento do acetil-coenzima A também vai potencialmente aumentar o HMG-CoA no citosol, que leva à produção de mevalonato e assim à produção de colesterol,
que vai aumentar, traduzindo-se numa hipercolesterolemia. E por isso é que, com frequência na doença de von Guericke, vamos ter hipoglicemia, hepatomegalia, hiperlactacidemia, hiperuricemia e uma dislipidemia com aumento dos triglicerídeos e do colesterol. Espero ter ajudado a perceber esta relação da doença de von Guericke, que do ponto de vista bioquímico é muito interessante, porque mostram como uma alteração de uma enzima, supostamente de uma determinada via metabólica, pode afetar tanto o metabolismo no nosso organismo. Obrigado pela vossa atenção e se gostaram, façam like.